Eu vou compartilhar minha tela aqui, né? Tem bastante informação para a gente conversar hoje. Deixa eu mudar aqui para apresentação. Estão vendo a minha tela, né? Sim. Certo. Então a aula hoje é essa, é a 105, é a terceira aula, né, desse tema, educação e conduta e aperfeiçoamento dos seres. É, Como é a terceira aula, eu não sei o que foi visto exatamente na segunda aula. Eu vou, talvez eu seja redundante em alguma coisa que fale aqui, mas de certa forma ajuda a fixar os conceitos, né, de qual a importância da educação para a nossa conduta e aperfeiçoamento como seres. Só lembrando que a autoeducação se faz necessária porque os meios comuns que nós temos de receber educação são falhos. Então, nós normalmente recebemos a educação de escolas formais, como ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Recebemos também informações através da televisão, através da internet, mas essa informação que já vem para nós, ela não consegue nos formar em termos de caráter, em termos espiritual, de forma plena. Se nós não tivermos a vontade, a consciência de procurar aquilo que nos falta e aquilo que realmente é essencial para a nossa evolução como espírito. Porque se nós não tivermos essa consciência, é tão grande a quantidade de informação que nos é disponibilizada, que fica difícil a gente vislumbrar o que é importante daquilo que não é, separar o joio do trigo. Então, é relevante que nós pensemos e façamos um filtro daquilo que nos é oferecido. E mais, que nós nos esforcemos para buscar aquilo que nos falta. Ou seja, nós não podemos ter uma atitude passiva, e sim, temos que ter uma atitude ativa, porque a gente precisa ter claro que informação não é sabedoria de nenhuma forma, ou seja, informação é acúmulo de dados. Então, eu fazer faculdades, de fazer pós-graduação, ler N livros, ver vários vídeos no YouTube, participar de convenções, aulas presenciais de outros temas, enfim. Isso é acúmulo de dados, é informação, mas a informação, para virar conhecimento, eu preciso processar. Uma vez que a informação foi processada e virou conhecimento, o conhecimento ainda não me garante a minha educação. Eu preciso é, trabalhar, colocar em prol da humanidade aquele conhecimento que eu tenho, colocar de maneira positiva. E aí sim vira sabedoria. A educação, então, em resumo, exige um esforço meu. Ou seja, não é só obter a informação que eu preciso ter, eu preciso processar essa informação e colocar essa informação em prática, para aí sim eu estar caminhando bem com a minha educação, com a minha evolução espiritual. Bem, eu trouxe aqui, nesse primeiro slide, né, um trecho do livro do Humberto Holden, um filósofo nosso aqui, que é bem interessante, né? É a dignidade e o valor intrínseco do próprio homem. O homem deve, livre e espontaneamente, evitar o mal e praticar o bem, não por causa de um polidor fora dele, humano ou divino, mas para não ofender a sua própria pureza e santidade, para não profanar a sua nobreza e sacralidade, para não desvalorizar o seu grande e imenso valor humano. Ou seja, o que o Humberto Holden está colocando aí é que nós somos divinos, nós somos co-criadores, nós somos sacros, né? No sentido que nós somos santos por natureza. Apesar de não estarmos santificados, não estarmos iluminados, é esse o nosso fim.
É isso que temos que buscar, através dos meios que nós tivermos alcance. E a autoeducação é o melhor meio para isso, para que nós colocamos a nossa santidade, a nossa pureza, em sintonia com o Pai, porque é dele que viemos. Como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Então nós temos que fazer o nosso melhor para o mais rápido possível pudermos entrar em sintonia com o Pai. E aí nós temos que, e para isso nós precisamos atingir a nossa pureza e nossa santidade. O processo para a formação moral com base no Evangelho é aquele que atinge o íntimo da criatura para a transformação do ser. Isso foi colocado, né, nas aulas anteriores, como também foi colocado os requisitos para a autoeducação, né? O amor é o primeiro requisito que temos que trabalhar, o amor em nós, porque a gente só pode dar aquilo que nós temos, sem desequilíbrio, porque se nós nos amarmos de menos, nós vamos tender a ser vaidosos, se nós nos amarmos demais, vamos tender a ser orgulhosos. Então, o amor em equilíbrio. Eu posso ser vaidoso, eu posso ser orgulhoso, mas na medida certa. E aí eu cultivo o amor em mim. Tendo o amor em mim, eu posso trabalhar os outros amores, né, os outros gostar e os outros amores em prol do meu próximo. Despreendimento, eu tenho que, não posso ter amarras nenhuma com a matéria, porque isso me dificulta o caminhar, e a porta é estreita, então não posso ter aquilo que eu não posso passar na porta se eu tiver coisas que relevantes para minha caminhada espiritual. Humildade, eu tenho que reconhecer que eu sou imperfeito, que eu tenho erros, que eu tenho vícios e que eu preciso me melhorar, até por causa da primeira bem-aventurança, né? Para dominar a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem como pecadores não no sentido da Igreja Católica, mas pecadores no sentido que são imperfeitos, que são falhos e que buscam, né, a sua perfeição através da dedicação do trabalho. Então, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ter paciente, eu tenho que ter tolerância com o meu próximo, eu tenho que respeitar o tempo do meu próximo, o jeito de ser do meu próximo, eu tenho que ser tolerante. Vontade, sem vontade fica muito difícil eu fazer as coisas, então eu preciso ter a vontade. E a vontade começa no pensamento, na decisão de você fazer algo. Essa vontade gera o desejo e o desejo gera a emoção que faz com que nós façamos aquilo que precisamos fazer. Decisão, né? Eu preciso decidir, eu não posso ficar em cima do muro o tempo todo, eu não posso ficar pensando no que a minha decisão vai me trazer de bom ou ruim. Se eu tiver cumprindo os requisitos para a minha autoeducação, tipo amor, desprendimento, humildade, paciência, vontade, a minha decisão, mesmo que errada no primeiro momento, ela vai me produzir frutos. E o meu erro, a minha porcentagem, a minha probabilidade de erro é menor. Ou seja, no nosso caminho que nós fazemos até o reino de Deus, lembrando que o reino de Deus não é um local no espaço-tempo, e sim um estado de consciência, para eu atingir esse estado de consciência, de santificação, de iluminação, que me coloca em sintonia com o Divino Pai, para eu conseguir chegar a esse ponto, eu tenho um caminho tortuoso, cheio de trilhas, de segmentações, de cruzamentos, e o tempo todo eu tenho que tomar decisões. Eu tomo decisões, vou ter que tomar decisões hoje, amanhã, decisões simples, como o que vou comer, como decisões mais complexas, o que eu vou estudar, aonde eu vou trabalhar, com quem eu vou ficar como companheiro de vida, de caminhada, enfim. Mas essas decisões, desde que eu esteja antenado com os requisitos da minha educação, as chances de eu tomar a decisão errada são menores. Então, eu tenho que decidir com o meu coração, sabendo que, mesmo que eu erre agora, ou que eu julgue, porque, na verdade, é um julgamento, que eu tenha errado no primeiro momento, na escolha que fiz, com o meu caminhar, eu vou perceber que a chance de eu errar é menor.
que mesmo que eu erre agora, eu posso acertar lá na frente. E o que mesmo que me pareça que está errado agora, eu posso perceber que não foi uma decisão errada. Mais para frente, com maturidade, eu posso perceber que a decisão que eu achei que estava errada estava certa. Como muitas vezes a gente acha que uma decisão certa agora, a gente vê lá na frente que foi uma decisão errada. Aí eu tenho que fechar uma empresa, eu tenho que me separar de um parceiro de caminhada, eu tenho que me desfazer de algum bem, porque a gente não sabe ao certo a decisão que nós estamos tomando no momento, se é certa ou errada. Nós temos uma intuição. Então, o que nós precisamos é trabalhar os requisitos da educação para melhorar a nossa sintonia com a boa espiritualidade. Melhorando a nossa sintonia, ou seja, vibrando bem, com otimismo, com confiança, com aquilo que precisa se ter para viver em sintonia, a decisão nossa vai sempre, na média, decidir para o bom caminho. A coragem de decidir e a coragem de fazer esse caminho é primordial. Eu preciso ter essa coragem. Eu não posso também ser destemido, ou seja, não ter temor. Coragem e exagero, ou seja, eu ser destemido, me prejudica, porque eu fico irresponsável. Como da mesma forma, eu não posso. É bom que eu tenha medo, o medo é bom, porque o medo nos faz ser responsáveis, mas eu não posso ficar em terror, porque se eu ficar em terror, eu paraliso e não tomo a decisão que eu preciso tomar. Então eu preciso tomar a decisão, e para isso eu preciso estar em sintonia com a boa espiritualidade, trabalhando minha autoeducação, que na média eu vou tomar as decisões melhores, e ter coragem para seguir o caminho, né? Mas sem exageros, sem coragem de menos, sem coragem de mais. Ter a coragem no ponto certo, com medo. O medo equilibra a coragem, para que nós não sejamos destemidos e nem ficamos aterrorizados com o que vem à nossa frente. Perseverança. Eu preciso ter perseverar no sentido de persistir, né, no caminho que eu estou fazendo, que eu tenho que persistir na minha esperança, na minha fé que eu tenho com o divino, que isso vai me dar a força que eu preciso ter para fazer minha caminhada no caminho que eu decidi tomar. E disciplina. Eu preciso ter sistema e método em tudo que eu vou fazer. Se eu não desenvolvo sistema e método nas coisas que eu vou fazer, eu tendo a não ser produtivo ou, pelo menos, o que acontece na maioria das vezes, não ter o melhor desempenho que eu possa. Então, eu preciso ter a disciplina para, com sistema e método, fazer as coisas da melhor maneira possível, ser o mais produtivo possível. Eu estou falando um monte de coisa aqui, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Bem, e a nossa melhor referência para isso, né, está em João 14,6. Então, no capítulo 14, verso 6, João nos diz lá que Jesus coloca de uma forma bem clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Quando ele fala a não ser por mim, é pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos que ele deixou quando aqui esteve. Ou seja, se nós nos alinharmos com o que ele ensinou, com os exemplos que ele nos deixou, nós vamos chegar no nosso Pai, no reino de Deus. Então, quando ele coloca eu sou o caminho, a verdade e a vida, até um título de um livro do Chico, ele está querendo dizer que nós devemos, até para honrar o título de cristão que gostamos de usar, conhecer e, mais importante, colocar em prática o que ele ensinou e exemplificou. Sejam, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, além de Jesus nos incitar a seguir o que ele nos deixou como exemplo e ensinamentos, ele deixa bem claro aqui para nós que nós somos perfeitos e que nós temos a obrigação de nos trabalharmos, né, porque o nosso Pai é perfeito. E como nós somos manifestação desse nosso Pai, desse divino, dessa potência, que nós não conseguimos nem definir o que ela seja, né, nós temos que fazer o nosso melhor. Quando nós conseguimos fazer o nosso melhor o tempo todo, quando nós estivermos em sintonia
com o divino, sentindo a presença dele a todo momento, a todo instante, à nossa volta, aí sim nós teremos atingido a nossa iluminação, a nossa santificação. Não é um trabalho para uma encarnação, é um trabalho para várias, mas nós temos que ter essa consciência e trabalhar. Então, a reflexão, uma primeira reflexão que eu trago aí é como nós estamos trabalhando essa nossa educação, como anda a nossa busca por conhecimento, como anda a nossa reforma íntima e como anda a nossa vivência do cristianismo, o nosso servir ao próximo, porque vivenciar o cristianismo é servir ao próximo. Nós estamos como servidores, vocês já estão terminando o curso da escola, e como servidores nós temos a obrigação, né, de trabalhar a nossa educação. E a escola nos deu e está dando todas as prerrogativas que nós precisamos para isso. Porque como anda a nossa busca por conhecimento, durante todo o curso foi convidado de uma forma meio que clara até, né, que nós precisamos expandir a nossa consciência através, né, do conhecimento, através do estudo, através do esforço pessoal de cada um. Então, durante os 3 anos de escola, foram colocados diversos temas, não só a história de Jesus, né, a história do povo judaico, do povo hebreu, mas como também vários outros tópicos que nos fez e nos faz questionar o nosso dia a dia. E nós devemos buscar esse conhecimento em outros livros, em outros vídeos, mas sempre, né, de maneira questionadora, porque a nossa fé é raciocinada. Então não podemos simplesmente ler um livro e aceitar tudo que está escrito no livro porque nos foi recomendado. Não, porque aí nós não estamos processando e não vamos adquirir conhecimento. Então, se alguém indicar um livro do Chico, do Divaldo, do Robson Pinheiro, até os próprios Pentateuco do Kardec, e qualquer outro livro, nós temos que ler esse livro de maneira crítica. Por quê? Porque senão nós não vamos adquirir conhecimento, nós vamos só acumular dados. E nós precisamos processar, então, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve, para adquirir conhecimento. E aí vem a parte mais difícil, que é desse conhecimento, colocá-lo em prática, em prol do próximo. Então, a escola nos deu esse empurrão inicial. Nós continuamos fazendo isso, né? Ou seja, eu estou colocando uma série de informações aqui para vocês, mas vocês estão criticando o que eu estou colocando, ou vão criticar, né? O criticar que eu quero dizer, vocês vão trabalhar as informações, é isso que nós precisamos. Porque não é porque tem um preletor aqui colocando um monte de informações que elas necessariamente são verdadeiras para vocês. Dependendo do grau de consciência, de evolução que cada um de vocês tem, vocês podem abstrair e fazer outros entendimentos, buscar outras coisas que lhe faltam. Bem, qual o nosso esforço para a reforma íntima? O nosso curso todo foi abordado esse assunto com as diversas vidas plenas, com o uso da caderneta, caderno de temas, buscando justamente nos conhecermos, né, através do autoconhecimento, para reformar, para nos converter, né, os nossos vícios em bons hábitos, converter os nossos defeitos em virtudes. E para fazer esse trabalho, nós precisamos, no primeiro momento, nos conhecer. E no segundo momento, trabalhar isso para que, de fato, nós tiremos essas crostas de ego que nos impedem de brilhar o tempo todo, de entrar em sintonia com o divino. E como vivemos o cristianismo? Como nós honramos o título de cristão? Nós trabalhamos para o próximo? Como servidor, nós somos convidados a fazer isso o tempo todo. Então, nós não podemos encarar o trabalho que nós façamos na casa espírita simplesmente como obrigação.
Se a gente estiver encarando o trabalho que nós façamos para o próximo como obrigação, nós não entendemos nada. Nós temos que encarar isso como privilégio, com alegria no coração, como uma oportunidade de ser útil. Porque é isso que é. Eu não posso vir fazer uma exposição para vocês com aquela ideia, puxa, hoje eu tenho uma exposição, uma palestra, uma aula, que chato. Não, eu tenho que ficar alegre, feliz, assim que eu tenho que me sentir, porque aí sim eu estou vivenciando o cristianismo, aí sim eu estou sendo um verdadeiro discípulo de Jesus, honrando a minha iniciação como FDJ, que eu acho que a maioria de vocês vão querer. Né? Então, nós precisamos ter, né, essa ideia. Né? Preciso, a todo momento, buscar conhecer, conhecer, conhecer. E conhecer de novo. Não é só acúmulo de informação, acúmulo de dados. É informação processada. E aí eu tenho que buscar esse conhecimento para a minha reforma íntima ser mais fácil, porque aí fica mais fácil, uma consciência ampliada, fica mais fácil eu entender, me entender e me conhecer, entender as interações com o meu próximo e trabalhar nisso para que eu otimize as minhas interações com o próximo e comigo mesmo. E conhecendo, me conhecendo, tendo uma consciência maior, eu consigo trabalhar para o meu próximo melhor. Eu consigo me doar para o próximo, praticar o amor, a caridade, que é o amor na prática. Por que não basta uma virtude negativa? É necessário uma virtude ativa para fazer o bem. E é sempre necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Tá no Evangelho isso, né? Eu te extraí esse trecho do Evangelho, ou seja, não basta que nós não façamos o mal, é necessário que eu busque, através da minha vontade, fazer o bem. Ou seja, se eu não fazer o bem, tendo consciência que eu preciso agir para fazer o bem, eu estou fazendo o mal. Eu não estou trabalhando para o bem. Então eu preciso sair do modo passivo e entrar no modo ativo. Eu preciso me colocar disponível para o meu próximo, da melhor forma que eu puder. E se eu não puder agir de alguma forma, eu tenho que buscar conhecimento, buscar capacitação para poder melhor agir, interagir com o meu próximo. A passividade não pode ter lugar em nós, como espíritas, kardecistas, como cristãos. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futuro, ganhar bônus horas, como o pessoal costuma colocar? Não, é preciso fazer o bem nos limites das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Está no Livro dos Espíritos, questão 642. Não sou eu de novo que coloquei isso. Né? Então, tanto a frase anterior como essa frase aqui, essa oração, está claro que nós não podemos ser passivos. Não é só uma vez por semana assistir a aula, uma vez por semana e fazer o trabalho de assistência espiritual, de vez em quando fazer um trabalho assistencial de ajuda ao próximo, do tipo bazar, do tipo um trabalho de rua, com moradores de rua, enfim, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. E veja bem, eu sei que todos têm família, todos têm trabalho, nós todos temos os nossos dia a dia, as nossas tarefas. Mas se nós tivermos a consciência que nós precisamos fazer o melhor que pudermos no nosso limite, nós vamos conseguir tempo. Porque o tempo é uma questão de escolha, de prioridade. Não faz sentido nós dissermos, eu não tenho tempo. Você não deu prioridade para um determinado trabalho, uma determinada ação. Porque o tempo é igual para todos nós. O que nós fazemos o tempo todo é definir prioridades. Então, às vezes, eu não faço determinada coisa, não porque eu não tenho tempo, porque eu não dei prioridade para aquilo. Eu elegi outras prioridades. Tudo bem, é um direito que nós temos. Mas nós temos que ter a consciência
que nós precisamos fazer o nosso melhor. Então, mesmo tendo família, tendo trabalho, tendo escola, nós temos que fazer, primeiro, nesses 3 ambientes, família, trabalho, escola, fazer o nosso melhor. Começa por aí, fazer o nosso melhor. E fazer o nosso melhor é ser benevolente, é ser indulgente, praticar o perdão, que é o que está no Livro dos Espíritos, que é o que significa realmente praticar o amor, ser caridoso. Então nós temos que fazer isso nesses 3 ambientes o tempo todo. E procurar, fora desses 3 ambientes, casa, trabalho, escola, fazer o nosso melhor também com o próximo, dentro, né, dos limites da nossa capacidade de cada um. Porque, repito, é questão de prioridade, o tempo é igual para todos nós. Se temos alguns de nós que fazemos e outros não, é porque as prioridades são diferentes. Em nossa vida, nós temos que ter essa consciência, nossa vida como encarnados, que o que nós vamos levar para o nosso plano verdadeiro e existencial, que é o plano espiritual, não são as matérias acumuladas aqui. Então, nós encarnamos aqui sem nenhum tipo de bem material, nós encarnamos nu, nem roupa tínhamos, e vamos desencarnar deixando tudo para trás de bens materiais e de pessoas que nós tivemos. Engraçado é que nós nascemos sem nada, voltamos ao mundo espiritual sem nada, sem nenhuma conexão com matéria, e ficamos nesse meio tempo brigando por mais ter e brigando para que as pessoas nos pertençam. Sendo que tudo é passageiro. Uma encarnação na eternidade é um piscar de olhos. E nós ficamos, durante a encarnação, brigando por mais ser, por mais ter. Brigar por mais ser, se é o ser espiritual, legal. Agora, brigar por mais ter não faz muito sentido. Porque o que eu tenho hoje, eu posso não ter amanhã. E eu pior, eu não vou levar para a minha vida verdadeira. Preciso deixar bem claro que eu não estou dizendo que a gente não pode ter carro, não pode ter casa, não pode acumular bens. Sim, eu posso ter tudo isso, se é fruto, e isso for fruto do meu trabalho honesto, né? Eu posso ter tudo isso. Mas eu não preciso mais do que eu precise ter. Eu não posso sofrer porque perdi um celular, porque me roubaram. Sofrer porque eu não posso ter aquele carro do ano que eu gostaria de ter, eu tenho um outro carro, ou eu tenho 2, 3 carros e queria ter mais um. Sofrer porque eu tenho uma casa, mas queria ter uma outra melhor, sendo que a casa que eu tenho hoje já atende às minhas necessidades. Sofrer por causa de pessoas, como se as pessoas nos pertencessem. Ah, ela não quer ficar comigo, ele não quer ficar comigo. Ah, o meu filho partiu, me deixou. Nós não podemos ter essas conexões com a matéria nem com pessoas. O mundo da matéria é um mundo passageiro. Nós não levamos nada do que temos para o outro plano. Então nós temos que verdadeiramente trabalhar para termos o que precisamos em termos de matéria, mas sem luxo, sem ostentação, porque na maioria das vezes o que acaba acontecendo, as pessoas passam a suas vidas como encarnados, brigando por ter mais dinheiro que puder, para ter mais bens que puder, aí ela parte para o outro plano e deixa para os seus descendentes, né, uma baita briga na justiça por bens. E mesmo quando isso não ocorre, que é quase que meio que raro, né, as pessoas que herdam acabam se perdendo na sua caminhada evolutiva, porque como elas não têm falta, não precisam brigar, lutar para se sustentar, para, de repente, construir, deixar alguma coisa para a humanidade, a maioria delas tendem a viver do prazer, a viver de realização de desejos, e não produz nada para a humanidade, não deixa nada para a humanidade, acabando por perder uma encarnação. Então,
Eu li um certo tempo atrás que o Ian Gates, o Bill Gates, um dos maiores acionistas da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, já fez o seu testamento e deixando para os seus filhos só o necessário para o crescimento deles como pessoa. Eles não vão herdar nada dos bilhões de dólares que o Bill Gates tem, mas não vai lhe faltar nada. Tudo que eles precisarem em termos de educação, de viagens, em termos de amadurecimento pessoal, vai estar disponível. Né? O instituto que ele fundou, né, tem como obrigação bancar, né, os estudos e viagens de amadurecimento que puderem. Mas é só isso. O instituto não vai bancar carro, não vai bancar casa. Por quê? Porque eu penso que o Bill Gates fez certo, né? Ele está estimulando que os filhos dele, né, façam a sua própria vida da melhor maneira possível. Porque na maioria das vezes, quando a coisa vem fácil, as pessoas não valorizam. Então nós precisamos ter essa consciência que o que nós levamos para o outro plano não é matéria, não são pessoas. E nós temos uma tendência muito grande a acumular vínculos materiais e vínculos com pessoas, sendo que nós não temos esse direito. Mesmo porque no outro plano, se a gente tiver com esses vínculos, a gente não vai conseguir passar do astral. A gente vai ficar, por causa do vínculo com a matéria, preso nos baixos planos astrais por causa dos vínculos que nós temos com pessoas e com matéria. Então, o que nós precisamos adquirir são virtudes, são qualidades que façam que o nosso espírito, realmente caminhe em direção ao reino de Deus. Então, nós temos que ficar esperto com relação a vícios, né? Procurando, trabalhando esses vícios. Os vícios têm a ver com a nossa vida presente, não é legado de outras encarnações. Então, esses vícios que nós temos hoje dá trabalho, mas dá menos trabalho do que tratar os defeitos. Porque os defeitos nós trazemos, são falhas no nosso espírito. Então é mais difícil de resolver. Os vícios normalmente são adquiridos, né, devido a influências de outros espíritos encarnados, da própria sociedade. Então, trabalhando, a gente consegue acabar com esses vícios de maneira consciente, adquirindo bons hábitos. E aí basta a vontade. A vontade é fundamental para que consigamos acabar com esses maus hábitos, trocando por bons hábitos. Os defeitos morais, nós temos que convertê-los em virtudes. É mais fácil do que a gente acabar com um orgulho, uma vaidade, nós trabalharmos a nossa humildade. Trabalhar a inveja, trabalhar o nosso desprendimento, trabalhar o ódio, a raiva, trabalhando a nossa paciência, a nossa tolerância, enfim. Mas dá trabalho, né? Às vezes, numa encarnação, nós não conseguimos transformar um defeito numa virtude, mas temos que começar. O processo da autoeducação, então, começa com uma autoanálise, conhecendo a nós mesmos. E isso requer bastante tempo de reflexão, bastante tempo de consciência para que consigamos efetivamente evoluir nesse aspecto. Não basta simplesmente, eu vou me autoanalisar. Não, é um trabalho que se perpetua por toda uma existência, porque a gente sempre tem coisas para se trabalhar. Ou seja, a autoanálise não é um momento, eu vou parar hoje à noite e vou fazer autoanálise para me conhecer. Não. A autoanálise tem que ser uma coisa constante, perene. Eu faço o tempo todo. Né? Porque mesmo que identifique um vício ou um defeito em mim, eu tenho que fazer essa minha análise amanhã e depois de amanhã e depois também para verificar, eu estou conseguindo avançar? Se eu não estou conseguindo avançar nesse vício que eu tenho hoje,
Será que eu devo mudar a estratégia? Será que eu tenho que ser mais determinado, mais disciplinado? É tudo questão de consciência, vontade, disciplina, determinação. E se eu não fizer autoanálise, de preferência todo dia, eu acabo me perdendo no processo e acabo não conseguindo controlar aquele vício, né? Trocando por um bom hábito ou corrigir um defeito de formação, de espírito, trocando por uma virtude. Nesse slide aqui, é interessante porque ele nos coloca, então, que nós temos 3 níveis de consciência. Nós temos a nossa consciência que utilizamos no nosso dia a dia, mas temos outros níveis de consciência que influenciam o nosso dia a dia. Nós temos aí... Oi? Posso interromper um pouquinho? Sim, lógico. Eu gostaria que você voltasse o slide anterior, porque tem uma frase lá que eu gostaria que você desse, mas o que significa? Sabe aí no finzinho, quando você coloca assim, nosso consciente pode penetrar tanto o superconsciente quanto o subconsciente. Você pode falar um pouquinho mais dessa frase, por gentileza? Tá. É assim, não é uma coisa simples de se fazer, não, é uma coisa que é treinada, é praticado. Então, o subconsciente, nós temos muita coisa que nós herdamos da nossa evolução pelos diversos reinos. Então, são vivências, são memórias que ficam armazenadas no nosso inconsciente e que nós deixamos aflorar em determinados momentos. Então, às vezes, tem algumas pessoas que têm fobias por alguma coisa e essa fobia ela adquiriu quando era criança. Né? De repente, ela caiu quando tentou fazer subir em algo e aquele tombo lhe causou um trauma no seu subconsciente que ela tem medo de lugares altos. Então, toda vez que ela tem que subir no lugar, em lugar alto, aquela experiência que está armazenada no subconsciente aflora no seu consciente e ela acaba se restringindo, ficando aterrorizada, apavorada e não realiza aquela ação que ela precisaria realizar de subir, por exemplo, num lugar alto. Dê um exemplo qualquer. Mas como eu posso penetrar no meu subconsciente? Existem, né? Eu não sou, não é a minha área de atuação, mas de leitura eu sei que existem técnicas de você fazer regressões, fazer relembrar e voltar, né, a lembrar de coisas que acabam influenciando hoje, coisas passadas que influenciam hoje o seu dia a dia. E isso é o que está no nosso subconsciente. E tem algumas coisas que são, inclusive, de outros reinos, não são dessa vida. São instintos, são intuições que afloram no nosso consciente, que nós trouxemos de nossa vida no reino mineral, no reino animal, no vegetal, no reino animal, e que estão aflorando agora. Porque vocês já tiveram essas aulas, o nosso espírito, desde do primeiro instante da mônada, ele vai transitando pelos diversos reinos e adquirindo experiências. Então, no reino mineral, ele começa a ter as primeiras noções de temperatura, de humildade, já começa a ter as primeiras noções de atração ou repulsão por outros tipos de espíritos que estão vivendo no reino. Então, nós temos lá os diversos elementos químicos, tem elemento químico que atrai, tem elemento químico que não se atrai, tem elemento químico que reage com o outro, tem elemento químico que não se reage. Ou seja, mesmo na matéria que nós consideramos inanimada, já tem lá o espírito inicial, né, da mônada, da manifestação do divino, aprendendo já. Aprendendo a diferença do frio, do calor, aprendendo
tendo os primeiros contatos com a questão de sensações, de chuva, de vento, de pressão, e isso vai evoluindo, né? Então, à medida que o espírito, a mônada, vai participando de outros reinos, ela vai adquirindo outras experiências. Isso acontece no mundo vegetal, no mundo animal, e quando a gente atinge o mundo hominal, ou seja, todos nós que estamos no mundo hominal, somos espíritos que, partindo de uma mônada muito antiga, nós já evoluímos muito, né? Ou seja, nós estamos, de certa forma, nós somos espíritos vencedores que já ultrapassamos diversas etapas. E eu não estou querendo dizer que essas etapas nós passamos necessariamente nesse orbe, nesse planeta Terra. Nossos espíritos podem ter participado de reinos animais, vegetais ou minerais em outras orbes. E estamos aqui porque o atual estágio de evolução nosso, como o nosso mundo está migrando de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, o nosso espírito encarnou agora para a gente começar agora a trabalhar nesse mundo de regeneração, que nós estamos no processo já começou no século passado e, pelo que eu entendo, vai se prolongar ainda por mais umas centenas de anos. Mas nós estamos nesse processo de migração. Então, o nosso espírito tem muitas vivências. Algumas estão no nosso subconsciente, que afloram o nosso consciente em alguns tempos, e outras estão no superconsciente. E o nosso conscientemente, para nós acessarmos o subconsciente ou o superconsciente, exigem técnicas, né? O superconsciente são técnicas que são utilizadas onde nós nos libertamos da matéria, continuamos com um vínculo, né, com o cordão de prata, mas nos libertamos da matéria e fazemos viagens astrais pelos os outros planos. Então, existem técnicas que você pode, à noite ou em trabalhos de meditação, passear pelo mundo astral, passear pelo mundo mental, só que o espírito só consegue ir até onde ele tem preparo, onde ele tem corpo para isso. Então existem mestres, alguns mestres encarnados e desencarnados, que são espíritos mais evoluídos que nos ajudam nesse processo, mas não é uma coisa simples. Então, eu aconselho a quem quiser conscientemente entrar no subconsciente ou no superconsciente, procurar um pouco mais de informação sobre isso, né, porque é muito perigoso você fazer esses tipos de viagem. Você pode fazer uma viagem para o seu subconsciente, de vez, se não for uma coisa bem feita, com um profissional decente, você retornar pior do que você foi. Você pode, de repente, voltar num estado de no caso, agora pegar um caso extremo, né? Você pode fazer uma viagem para o seu subconsciente e fazer um ato de relembrar até o seu instinto, até o seu nascimento, até de repente até uma outra vida e voltar no estado vegetal. E isso acontece também com o superconsciente. Estou pegando casos extremos. Você vai para o mundo astral, mental, sem preparo, sem um outro espírito te ajudando a fazer esse trabalho, você tem contato com outros espíritos que, de certa forma, podem te escravizar espiritualmente e você volta como um vegetal, enquanto seu espírito está escravo de um outro espírito. Peguei casos extremos aqui, mas isso é possível. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas a ideia é essa, que existam níveis de atuação do espírito. Okay, o espírito, quando é encarnado, ele trabalha como consciente, mas eu consigo, mediante técnicas, acessar o meu subconsciente e o meu subconsciente. E aí, essa ilustração, ela tenta colocar exatamente isso, né? Que nós podemos ser influenciados o tempo todo na nossa vida normal, consciente, pelo nosso superconsciente. Desculpa, pelo nosso subconsciente, que traz lá do inconsciente essas memórias, essas influências passadas em determinados momentos do nosso consciente e nos prejudicam. Então, por exemplo, para ficar mais claro, de repente um espírito encarnado, quando criança,
eu estou pegando um exemplo de criança, mas podia ser uma coisa até mais grave, podia ser uma memória até de não relembrar, até de uma outra vida. Mas, enfim, ele trouxe quando criança encarnada, ele sofreu falta de afeto, falta de carinho por quem lhe criou nessa fase infantil. E ele vira um adulto, pode se tornar um adulto carente disso, carente dessa dedicação, desse carinho, né, desse amor. E aí o que ele faz? No seu trabalho do dia a dia, ele busca, como ele tem essa sensação que lhe falta isso, ele busca no trabalho, né, nas suas interações, isso que lhe falta. Então ele acaba sendo vaidoso, porque ele quer estar sempre bem apresentável, porque ele quer estar sempre, tanto fisicamente como espiritualmente. Então ele quer se fazer notar, porque ele quer que as pessoas lhe preenchem esse vazio que ele tem. Isso inconscientemente. Então, é um professor, por exemplo, que em sala de aula fica contando de casos que ele resolveu no trabalho, de quanto ele é bom profissionalmente. É um professor que fica em sala de aula falando coisas da vida dele privada, para, de certa forma, ressaltar o ego e ele ganhar essa admiração, essa atenção, esse carinho, esse afeto que ele lhe faltou quando era criança. Ou seja, ele tem uma atitude consciente no seu dia a dia, influência do seu subconsciente, que ele nem imagina que seja isso. Que é mas para ele resolver isso, primeira coisa, ele tem que se autoanalisar. Por isso que eu falei, é um processo. É difícil, é difícil você perceber que você tem essa atitude. Já o superconsciente é algo um pouco mais difícil da gente trabalhar, porque é o nosso eu verdadeiro. Então, como está colocado aqui nesse slide, apenas uma pequena parte do nosso corpo mental está consciente. A maior parte está em nível subconsciente e inconsciente. Né? E o enorme conteúdo ainda não foi nem sequer divisado por nós, que é o superconsciente. O superconsciente é o eu verdadeiro. É o eu que tá desencarnado. Quando nós estamos desencarnados, nós somos superconscientes. Na hora que nós encarnamos, né, aí nós viramos parte consciente, parte inconsciente e subconsciente. Então, é importante que nós tenhamos esse conceito para que fique mais claro, né, o nosso foco de trabalho. Que nós temos 3 níveis de atuação em espírito. Muitas das nossas reações, né, são provenientes desses nossos modos de atuação, principalmente do inconsciente e do subconsciente. E nós precisamos entender que essas nossas reações, essa nossa forma de ser, ela influencia o nosso dia a dia, a nossa vida como espíritos encarnados. Porque como nós estamos vibrando naqueles sentimentos, nós temos que lembrar que nós somos energia. Energia condensada, que o nosso espírito trabalhou para que pudesse se manifestar. O nosso espírito, enquanto puder, ele vai usar esse corpo físico para isso. É que à medida que o tempo passa, a nossa máquina, que é uma máquina biológica, esse nosso corpo vai envelhecendo e vai dificultando o nosso espírito de usar essa máquina como meio de manifestação. Então, primeira coisa que nós temos que trabalhar é isso. Nós não somos essa máquina biológica. Nós confundimos o eu com o corpo físico. E nós somos espírito, habitando
controlando uma máquina biológica. Essa máquina biológica, ela tem um tempo de vida. Por isso que nós temos que cuidar dessa máquina biológica para que ela funcione a maior parte do tempo possível bem. Apesar que nós sabemos que nós temos prazo de validade. A gente até pode estender esse prazo de validade, mas a máquina com certeza não vai estar perfeita. Então, de repente, nós vamos querer correr e nós sabemos como correr, o nosso espírito sabe como correr, porque ele já fez isso em outros tempos, mas por causa da máquina estar velha, enferrujada, ela não vai conseguir fazer. É como para quem já jogou futebol ou praticou um vôlei ou basquete, tentar fazer isso com uma idade mais madura. Quer dizer, quando tinha lá 15, 20, 25 anos, você tem um nível de atuação. Agora, vamos tentar jogar futebol, vôlei, com 50, 55, 60 anos. Nós ainda sabemos dar aquele drible, sabemos fazer, fazer aquela recepção no vôlei, mas o reflexo não é mais o mesmo, a força não é mais o mesmo, a velocidade não é mais a mesma. Não é que nós esquecemos como que faz aquele drible, o corpo não responde mais com a mesma velocidade que o nosso espírito pede para que ele faça. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que é uma máquina. O nosso corpo biológico é uma máquina. E o nosso espírito, ele influencia essa máquina com os nossos pensamentos e sentimentos. Primeiro o pensamento. Só que o nosso pensamento vira sentimento. Não todo ele, mas pode virar sentimento. Ou seja, os nossos sentimentos é que vão, com o passar do tempo, virar emoções, e essas emoções, do latim emovere, que vai fazer com que nós nos movamos, falando, conversando, ou fazendo ações. Então, existe uma sequência lógica. Nós sentimos, e o sentimento nasce ou do pensamento, tipo, alguém te fala alguma coisa e você, no seu pensamento, julgou, que é um julgamento, que aquilo que lhe foi dirigido tinha ato ofensivo, foi uma tentativa de lhe humilhar, de lhe prejudicar. Aí você, aquele pensamento associado com aquele julgamento, faz com que você tenha um sentimento de mágoa, de rancor com relação àquela pessoa. Mas o sentimento fica lá guardadinho. Mas pode ser que, com o passar do tempo, aquela mesma pessoa ou outra pessoa lhe faça sentir de novo assim. Aí esse sentimento vai aumentando de intensidade. Mas ele pode ter, esse aumento de intensidade, não tem valores fixos, mas ele pode gerar emoções. Um sentimento gerando emoção, essa emoção, de novo, gera movimento. Emoção gera movimento. Se você for uma pessoa controlada e não gosta de rodar baiana, não gosta de se expor, não gosta de fazer barraco, essa emoção pode causar problemas internos, porque ela fica represada e ela acaba atuando internamente, gerando químicas que podem atrapalhar o funcionamento do corpo. Ou, quando extravasadas, pode fazer você gritar, esmurrar uma parede, jogar alguma coisa no chão, porque provocou o movimento. Mas, repito, esse movimento descontrolado para o mundo externo ou para o mundo interno nasceu primeiro de um sentimento. Esse sentimento pode nascer de um pensamento, de um julgamento, mas pode nascer também de influências externas. Então, o sentimento pode nascer de um outro espírito encarnado na minha proximidade, pode nascer do ambiente que eu estou, um ambiente de pressão, de estresse, e posso trazer esse sentimento de outras vidas, uma repulsa por um outro espírito encarnado, gratuita, que eu não sei de onde veio, que de repente são memórias do meu inconsciente que estou trazendo, né, para essa vida. Então, o meu sentimento pode ser originado do meu pensamento,
Mas pode também ter origem num espírito encarnado, num espírito desencarnado, só que o espírito encarnado tem até a capacidade de me influenciar mais ainda, porque ele está encarnado, de um espírito desencarnado, do ambiente que eu estou e de memórias passadas. Esse sentimento tem que ser monitorado o tempo todo pelo meu ato de pensar. Não é controlar para eu sentir mágoa. Então eu vou controlar para não sentir mágoa de novo. Não, eu tenho que me controlar para não sentir mágoa em tempo nenhum. Porque não é privar a emoção. Eu quero bater na mesa, então vou me controlar porque eu não quero assustar ninguém. Não é isso, porque aí você já deixou a emoção, o sentimento já ficou tão forte que já virou emoção e essa emoção está querendo extravasar e você se controla, vai lhe fazer mal. Então, a ideia é que nós, com essa consciência que a nossa máquina biológica ela extravasa o que o nosso espírito pensa e sente, que nós tenhamos bons pensamentos e bons sentimentos, porque aí a nossa máquina vai extravasar exatamente, vai vibrar, porque vibrar é pensar e sentir, vai vibrar essas boas energias. E não palavras que eu estou jogando ao ar, né? Na verdade, é fato isso. Se nós pensamos e sentimos bem, as pessoas que vivem, que são otimistas, que vivem com pensamento positivas, que dificilmente você vai ver ela carrancuda, triste, depressiva, chateada, são pessoas que normalmente têm boa saúde. Porque elas estão sempre, como o corpo está vibrando bem, a máquina fica boa. Dificilmente ficam doentes, estão sempre bem-humoradas, estão sempre ativas. Já as pessoas depressivas, tristes, raivosas, magoadas, chateadas, têm sérios problemas de saúde, normalmente, além de problemas de interação. Porque ninguém quer ficar próximo de quem é depressivo, de quem é triste, de quem é raivoso, de quem é magoado. Né? As pessoas tendem a se afastar. Então, nós temos que ter essa consciência. E isso envolve que nós estejamos sempre atentos com o que nós pensamos e sentimos, porque isso vai se tornar emoção, tornando a emoção, vai fazer com que o nosso corpo vibre bem ou mal. E são essas vibrações, gente, que é a energia que a gente irradia. A energia irradiada, ela não é positiva ou negativa. Não existe energia positiva ou negativa, como a gente costuma dizer. Existe energia mal usinada, mal processada. E a energia é mal usinada, mal processada, de acordo com o que nós pensamos e sentimos. Então nós temos que pensar e sentir bem, para que esse pensar e sentir bem produzam boas emoções, para que essa emoção irradie energias positivas. E são essas energias positivas que nós irradiamos que têm poder de cura, que têm poder de empoderar o universo à nossa volta. E quanto mais nós doamos para o universo, em termos de serviço, né, mais nós recebemos. Por causa da lei da conservação da energia, quanto mais doamos, né, mais nós recebemos para a energia se manter constante, para não ter um vácuo energético em nós. Agora, se nós irradiamos energias negativas, porque nós estamos pensando e sentindo coisas ruins, então isso gera emoções ruins, que vai fazer o nosso corpo vibrar de maneira ruim. Ou seja, nós estamos usinando energia ruim, o que a gente chama de energia negativa. Essa energia ruim é uma energia negativa, é uma energia que nós estamos extraindo das pessoas, extraindo do universo. E aí o universo, para manter o equilíbrio, vai de novo, pela lei da conservação de energia, tentar equilibrar esse nível energético, tirando mais da gente. Então, se nós fazemos mal para o outro, pior nós ficamos. E lembrando que fazer mal não significa fazer alguma ação na prática, basta pensar.
basta sentir mal de alguém, de uma situação, que automaticamente nós geramos, né, perda de energia por causa da vibração negativa que nós temos. Ou seja, nós baixamos o nosso nível de atuação. Estou falando demais, deixa eu continuar. Aqui, é muita informação, gente, mas essa aula é assim mesmo. Aqui, eu tenho o corpo, os nossos corpos de atuação. Corpo físico é o primeiro, que é o que nós entendemos normalmente. Nós temos outros corpos, os corpos astral, mental, causal, intuicional, espiritual e divino. O corpo físico, todos nós, gente, trabalhamos esses corpos, tá? Nós trabalhamos os 7 corpos o tempo todo. Só que os nossos corpos não estão completamente desenvolvidos. Porque esses corpos vão se desenvolvendo a partir que nós vamos amadurecendo como espírito. Quando nós tivermos o corpo divino plenamente desenvolvido, nós vamos estar em sintonia com o Pai, com o Criador, com Deus. E aí nós vamos estar santificados, iluminados. Aí nós vamos estar no reino de Deus. Mas enquanto nós não desenvolvemos esse corpo divino, né, nós estamos com os nossos corpos, né, ainda em desenvolvimento. O corpo físico, ele é definido em cada encarnação. Então, todos nós temos um corpo físico definido, que é o que nós estamos usando agora, essa máquina biológica para nossa ação. Aí nós temos o corpo astral. Todos nós temos um corpo astral, que é o corpo que gera as emoções, né? Então, o pensar, o corpo mental, gera o sentimento, que gera emoção, e nós fazemos as coisas, que é a ação. O corpo astral também nós trabalhamos ele. E quanto mais nós trabalhamos o corpo astral, mais pronto nós estamos para ir para o corpo mental. Para ter, só que tanto o plano astral como o plano mental, eles têm níveis de evolução, não é nível de evolução, mas níveis de construção. Então, existe o baixo astral, existe o alto astral, existe o baixo mental, existe o alto mental. E nós só podemos atingir esses corpos astrais fazendo viagens astrais. Como encarnado, eu só consigo passear no plano astral, né, com o devido preparo, com o devido preparo que eu digo, é tanto a nível de conhecimento, como a nível de evolução espiritual, porque no mundo astral, nós construímos tudo. Então, nós espíritas, que acreditamos na cidade nosso lar, quando nós formos para o plano astral, nós vamos criar com a nossa mente a cidade nosso lar, porque é criação mental. Eu crio isso. E vou ver outras pessoas nessa cidade que eu criei com a minha mente, outras pessoas que também criam, né, no nosso lar, mas é criação mental. A gente cria o que quer lá. Só que tem vários níveis lá. Então é outro nível, é uma lembrança só muito tênue a gente fazer uma referência com o mundo físico, mas está lá. Ou seja, a maioria de nós, a maioria não, mas boa parte de nós, digo nós, ser humano, não nós aqui, nós acho que estamos num nível um pouquinho maior, mas a maioria de nós gasta dezenas de anos para conseguir se desprender dos baixos níveis astrais, dos baixos planos astrais, quando faz a passagem. Por quê? A pessoa desencarna e ela continua achando que está viva. Então, ela continua indo para o trabalho, ela continua indo para a escola, ela continua tendo a sua namorada, seu filho, seu marido, sua casa, seu carro. Porque como ela está conectada muito com o plano físico, com pessoas e com a matéria, na hora que ela faz a passagem para o outro lado, ela constrói tudo isso de novo. Só que lá no astral, que ela continua vivendo como se tivesse física, na verdade, ela vai ter coisas ruins, porque ela está sonhando. Quando acontece essa coisa ruim, que ela acorda lá no astral, aí ela percebe que ela estava dormindo, que tudo aquilo que ela estava vivendo era um sonho. Aí ela percebe
que não vai ter mais o marido, que não vai ter mais o carro, que não vai ter mais a casa, que não tem mais o filho, que ela fez a passagem. Aí ela quer tanto estar viva, queria tanto ter essas coisas, que ela quer dormir e voltar a sonhar. E é isso que acontece. Ela volta a dormir e sonha de novo, e tudo volta ao normal. Só que, de novo, algo vai acontecer de ruim no sonho, ela vai acordar. Aí, quando ela acordar, vai de novo chorar, ficar triste, depressiva, porque ela não queria ter passado, ela não queria ter morrido, e fica, e fica, e fica. E fica nesse ciclo. Normalmente, nos trabalhos de P3B, os espíritos que nós temos contato são esses espíritos que estão no baixo astral, que estão presos ainda a pessoas, a matéria, e não querem, elas precisam tomar consciência para escapar desse baixo astral. Mas nós que estamos aqui já trabalhando na escola, normalmente nós conseguimos nos libertar de uma maneira mais fácil desse nível do astral. E a gente vai para níveis superiores. E basta para isso que nós tenhamos consciência, né, que passamos e aceitemos isso como uma coisa boa. Que automaticamente a gente já sai desse umbral, porque é uma construção mental, e vai para planos superiores do astral. E aí nós construímos as nossas verdades. Ou seja, o muçulmano vai criar a verdade dele, o hinduísta, o budista, o rei, enfim. Cada espírito, de acordo com as experiências, com a consciência que ele tem, vai construir o seu mundo astral. E tem, como eu disse, são vários níveis. Mesma coisa no mental, mesma coisa no causal, no intuicional. E isso vai da evolução espiritual de cada um. Eu sei que estou expondo um monte de minhoquinha na cabeça de vocês, mas é por aí mesmo. Fase atual do ser, né? Nós estamos no reino nominal. Indo para o reino... Luiz, oi? Luiz, deixa eu só te interromper. Eu estou concluindo já. Desculpa. Então, nós estamos no reino nominal, indo para o reino angelical. Mas tem muito trabalho ainda pela frente. Então, as lembranças do passado, eu já disse que influenciam o nosso presente, temos que ter consciência disso. O processo da autoanálise é uma coisa contínua, é um processo, então não é um momento, também já falei sobre isso. E o nosso corpo mental, né, é basicamente esse gráfico aqui, essa gravura, essa ilustração, deixa, de certa forma, bem claro como a coisa funciona. O nosso consciente é a parte visível do nosso ser. O nosso subconsciente é aquilo que está oculto e, em determinados momentos, aflora. Repara que aqui, nessa outra ilustração, o subconsciente é a maior parte, né, do nosso consciente. Essa esfera seria o nosso simboliza o nosso superconsciente. Já o consciente e o subconsciente, né, seriam essa gravura, sendo que o subconsciente é onde seria a maior parte do nosso da nossa consciência enquanto encarnados. Bem, isso aqui eu também já comentei. A mente. A mente é a manifestação do nosso consciente. Só que nós temos que ter a consciência que nós, como seres relativos, estamos sujeitos à mente. E a mente mente o tempo todo para nós. Porque nós criamos uma realidade que é a realidade que nós gostamos de ver, que nos é prazerosa. E temos dificuldade em ver o mundo como ele realmente é. Né, os maus hábitos, né, existe autoanálise. Bem, é isso aqui que eu queria chegar. Só para concluir, então. Aqui tem o ciclo da frustração e aqui o ciclo da realização. O importante é sentir, pensar e agir. Por quê? O sentimento causa a ação, mas aqui não é o ciclo exatamente, porque o sentimento é assim, às vezes nós não sentimos, nós pensamos e agimos, mas nós agimos porque tem um sentimento envolvido que gerou desejo e nós agimos. Então, eu acordo de manhã e é o desejo de ter uma remuneração para me manter que faz com que eu sinta, mova e haja.
Agora, eu preciso vigiar esse pensamento, né? Vigiar o meu sentimento, para que se for pensamento, eu barro, pensamento negativo, opa, já barro ali. Agora, se é um sentimento, né? Como o pensar é mais rápido que o sentir, eu consigo controlar o que eu sinta para que ele não se acumule e vire emoção. Então, para eu me controlar e não sofrer, eu preciso me vigiar. Porque dor faz parte da vida. Dor é inerente ao ato de viver. Agora, a dor, quando vira sofrimento, aí é ruim, porque atrapalha o nosso viver. Dor, se eu ficar em pé, eu sinto dor. Se eu dormir demais, eu sinto dor. Se eu caminhar demais, eu sinto dor. Se eu não comer, eu sinto dor. Dor faz parte da vida. Até parado, eu sinto dor. Agora, o sofrimento é aquela dor que eu não preciso ter. E aí é fácil controlar se eu estou consciente disso e controlo o que penso e sinto. Bem, aqui como fazer autoanálise? Não tem receita de bolo, né? Eu acho que a regra principal é essa. Não tem receita de bolo. A gente tem que procurar o nosso jeito, né? Mas isso só vem com a nossa consciência. Então, por isso que eu preciso expandir a minha consciência para facilitar a minha reforma íntima. E expandir a consciência só tem um jeito. Estudando, fazendo curso, vendo vídeo, lendo e processando, gente. Não esquece que só adquirir informação não resolve. Eu preciso processar isso. Bem, tem muita coisa para falar, mas no tempo, inclusive, não dá, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que a principal informação daqui é que para eu me conhecer como ser, eu preciso me autoanalisar.